Olá pessoal, de volta com vocês mais uma vez para falar de um tema muito interessante. Pedologia, a dinâmica de formação dos solos, tão importante para o desenvolvimento das práticas agrícolas, um ponto que é fortíssimo na economia do nosso país. Vejamos então, os solos são resultantes de quê? Montamos um esquema representativo para que você entenda que o solo tem origem a partir das diferentes formas de intemperismo. Quais são? Físico, químico e biológico. Onde eu vou ter o quê? Uma dinâmica de desestruturação da rocha, gerando fragmentos rochosos e, ao mesmo tempo, esses fragmentos se misturam com diferentes tipos de restos de animais e vegetais. O que são esses fragmentos rochosos? Bom, normalmente nós falamos em areias, argilas e siltes. Areia grossa, areia fina, argila e silt. São fragmentos de rocha que compõem os solos de um modo geral. Vejamos então uma outra representação. O que determina esse processo de formação? Número 1, fatores exodinâmicos. Clima, relevo, organismos vivos. E o que mais? Endodinâmicos. O que é isso? O que dá origem, o fator interno para dar origem ao solo, que são as rochas. Se nós temos diferentes tipos de solos, é porque temos diferentes tipos de rocha. Se nós temos diferentes tipos de rocha, é porque nós teremos também características de solos distintas. O que isso significa? Uma enorme diversidade de solos, variando em fertilidade, em razão da dinâmica de formação. Pensemos um pouco mais sobre esse tema a partir desta ilustração. Essa ilustração demonstra para você fatores de formação do solo. Observe na representação que temos áreas que são, primeiro, tropicais, áreas que são áridas ou semiáridas, áreas que apresentam características de regiões temperadas ou ainda áreas polares. O que você vai observar? De uma análise básica, considerando dos trópicos para as regiões árticas, você vai ter o quê? Uma variação da capacidade de intemperismo. O que vai determinar o quê? Uma maior ou menor profundidade do solo. De que modo que nós vamos observar isso na representação? Você vai levar em conta a linha que está em azul, aqui ressaltada, mostrando para você a variação de temperatura. O que isso significa? Quanto mais alta a temperatura, maior será a ação intempérica. Mas observe que, à medida que a temperatura cai, nós estamos variando em latitude. Então, a ação térmica aqui ela será menor. O que isso resulta? A variação de temperatura é um importante fator para explicar o fenômeno intempérico. Conclusão. Nas áreas de maior temperatura, se combinada com elevada umidade, predomina intemperismo químico e teremos solos mais profundos. Relação inversa é verdadeira. Áreas de baixa temperatura e onde eu tenho baixo volume de chuva, o que ocorre? Nós teremos um predomínio de um intemperismo físico e desta forma os solos serão menos profundos. Conclusão aplicativa. Onde estão os solos mais profundos do Brasil? Região amazônica e região do Cerrado. Por quê? Predomina o intemperismo químico. Onde estão os solos menos profundos? Bom, não temos climas polares no Brasil, mas temos climas semiáridos. Nesses climas os solos são litólicos, litossolos, solos esqueléticos, ou seja, que apresentam um horizonte A pouco profundo, pouco espesso. O que é esse horizonte A? É o solo biologicamente considerado. Resultado, precisamos visualizar isso para pensar como isso pode aparecer numa situação de exercício para nós. Veja você. Evolução do solo. Olha que ilustração linda para você interpretar. O que eu tenho? No primeiro caso, um solo primitivo. O que é isso? No início do seu processo de formação. Basicamente, eu tenho um solo pouco profundo. O que eu vou ter no segundo caso? Um solo jovem, um neossolo. O que seria isso? Um solo cuja ação intempérica ainda foi
pouco expressiva, atuante. Mas olha o que eu tenho, um solo maduro, um solo muito profundo. Mas como que eu vou ver a espessura? Veja a espessura aqui, ó. Pouco espesso, média espessura, grande espessura. O que é isso? Isso representa para nós o horizonte A, o solo biologicamente considerado. E logo aqui acima dele temos o horizonte orgânico, aqueles resíduos de origem animal ou vegetal, a popular serrapilheira. Veja que interessante então. Nas regiões do Cerrado e da Amazônia, nós temos esses solos, solos maduros, também chamados de latossolos. Nas regiões de clima subtropical, nós temos solos jovens, também chamados de mesossolos. E na região do semiárido nordestino, os litossolos, solos ainda primitivos, pois estão na sua forma inicial de formação. Áreas de transição, como por exemplo entre o Cerrado e a Caatinga, aparecem o quê? Os regossolos, os neossolos, porque estão numa área transitória. Veja que interessante e veja a riqueza de detalhes desta aula. E veja mais do que isso, observe a evolução. Veja no exemplo, estrutura rochosa. O que eu tenho? Uma única estrutura. Início de intemperização. O que eu tenho? Solos jovens se formando. O que eu vou ter aqui? Os neossolos. O que eu vou ter aqui? Um solo maduro. Esses são os clássicos latossolos, típicos da Amazônia, onde apresentam uma rica camada de humus, em razão de quê? Da área florestal aqui existente. O que nós vamos ter? O humus. O que é isso? É a matéria orgânica decomposta sobre o solo, que garante uma boa fertilidade superficial desse solo. Por quê? Porque esses solos muito profundos são solos extremamente lixiviados, ou seja, pobres em nutrientes minerais. Muito importante lembrar isso, pois são os casos dos solos da Amazônia e do Cerrado brasileiro. Solos lixiviados, ácidos e lateríticos. Correto? Pense um pouco mais sobre essa temática. Olha só os horizontes. Como citado anteriormente, horizonte superficial, horizonte O, horizonte orgânico, horizonte A, solo biologicamente considerado, onde eu tenho o que? A possibilidade de vida, circulação de nutrientes, micro-organismos. O que eu tenho no horizonte B? Solo misturado com fragmentos de rocha, pois já está em processo de intemperização. E no horizonte C, rochas com fissuras. E no horizonte R, rocha-mãe, rocha matriz, rocha de origem. Como que nós chamamos isso? Esse conjunto forma o que chamamos de perfil de um solo. Ora, devemos então entender que o solo é extremamente importante para a agricultura. E a variação de suas características influencia na fertilidade do solo. Te convido então para entender um pouco mais sobre isso na nossa aula sobre agricultura e a importância da fertilidade do solo. Muito em breve para você. Aguardo. Até lá!